O tempo no deserto não cura. Apenas enterra as feridas sob camadas de poeira e silêncio. Mas há dores tão profundas que nem mesmo a eternidade pode soterrar. E certas promessas, uma vez feitas, ecoam através dos anos, como o uivo de um coiote à lua vazia. Este é o conto de Judy Carter, um homem moldado pelo aço da tragédia e temperado pela frieza de uma década de espera. Prepare-se, forasteiro, pois esta é uma daquelas histórias onde a honra vale muito mais que lucros, e a vingança, embora amarga, pode ser a única forma de redenção. E se você, assim como eu, é um apaixonado pelos épicos do Velho Oeste, então já sabe o que fazer. Acenda a fogueira, puxe um banco e junte-se à nossa comunidade no Faroeste Contado. Sua aventura começa agora. 10 anos antes, o sol nascia sobre o Willow Creek Ranch, com a promessa de um dia como outro qualquer, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. A brisa matinal trazia o cheiro de orvalho e terra molhada, e o riso de uma criança ecoava pelo ar. Ali, Judy Carter não era um pistoleiro, nem um caçador de homens. Era um fazendeiro, um marido, um pai. Sua vida era simples, honesta, e sua maior riqueza estava no sorriso de sua esposa, Sarah, e na curiosidade sem fim de seu pequeno filho, Thomas. Mas a fronteira é um lugar de sonhos e pesadelos, e naquele dia, o pesadelo chegou a galope, trazido por um homem cujo coração era tão seco quanto a planície. Rufus Holt, um latifundiário sem alma, cobiçava as terras férteis do Willow Creek. Sua ambição não conhecia limites, nem moral. Judy, um homem de princípios, recusou-se a vender. Aquele rancho era herança, lar, o futuro de sua família. A recusa selou seu destino. No fim daquele dia, o cheiro de orvalho foi substituído pelo de fumaça e carne queimada. O riso de Thomas calou-se para sempre. As paredes da casa, construídas com amor e suor, ruíram em um inferno escarlate. Judy, ferido, viu sua vida desmoronar sob os cascos dos cavalos de Holt e de seus capangas. Ele os viu rir, enquanto as chamas lambiam o que restava de seu mundo. A dor era um animal selvagem rasgando-lhe o peito. Mas um juramento, sussurrado na poeira e no sangue, transformou a dor em um propósito glacial. Rufus Holt, eu vou caçá-lo. E quando o encontrar, você pagará por cada vida que tirou, por cada tijolo que incendiou. Aquele juramento foi o ar que Judy respirou por 10 longos anos. Ele abandonou o nome de fazendeiro, vestiu o silêncio e o anonimato. Seus dias eram passados em trilhas empoeiradas, noites sob um cobertor de estrelas, com o ranger do selim como canção de ninar. Não havia tempo para luxo, para companhia, para nada além da caça. Ele tornou-se uma sombra, um fantasma de si mesmo. Seus olhos, antes cheios de calor, agora carregavam o peso de 1000 crepúsculos. Seus dedos, antes hábeis com um arado, agora dançavam com a agilidade letal de um réptil no gatilho de um revólver. Judy aprendeu a ler a poeira, a ouvir o vento, a sentir o cheiro do perigo. Rastros se tornaram textos, e a paciência, sua arma mais afiada. Ele caçou os capangas de Holt, um por um, coletando informações, desvendando o império de crueldade que Rufus construíra sobre a miséria alheia. Cada nome riscado de sua lista mental era um degrau na escada para o inferno de Holt. Rufus, por sua vez, prosperou. Expandiu seus domínios, comprou influência, fez-se temido e respeitado à força. Ele vivia na opulência de sua própria vileza, cercado por lacaios e luxos, em sua propriedade recém-adquirida, na cidade de Silver Ridge. Um vilarejo que ele transformara em seu feudo pessoal. A memória do Willow Creek, e do fazendeiro que ousou desafiá-lo, era apenas uma mancha distante em sua mente. Um vestígio insignificante de seu passado sem escrúpulos. Mas a sombra de Judy Carter se alongava. E ela se aproximava. A poeira de Silver Ridge levantava-se em pequenos redemoinhos,
com a passagem dos cavalos, e o sol do meio-dia fritava o ar, fazendo o calor subir em ondas visíveis do chão. Jude havia chegado. 10 anos, quilômetros de deserto, noites insones, e ali estava ele. O cheiro de álcool barato e serragem molhada emanava do salão o punho de ferro, contrastando com o aroma adocicado do pó de café de uma pequena venda. Ele não era o jovem fazendeiro de uma década atrás. Seu rosto era uma tela de cicatrizes internas e externas. Sua postura, a de um predador. Ele observou o salão, a casa de Holt, o movimento da cidade. Cada detalhe era absorvido, analisado. Estratégia, antes da ação. Sempre. Rufus Holt estava lá dentro, no salão, com sua guarda-costas pessoal, um gigante chamado Elias o Mudo Graves, e alguns outros capangas. O sorriso de Rufus era o mesmo, largo e falso, enquanto ele jogava cartas, bebendo uísque e rindo alto. A visão do homem que destruíra sua vida reacendeu a chama fria da raiva em Jude, mas ele a controlou. A pressa era inimiga da justiça. Ele passou os dias seguintes como um fantasma, observando, ouvindo, aguardando, aprendendo os hábitos de Holt, os pontos fracos de sua segurança. Descobriu que Holt usava o salão como seu escritório informal, um lugar onde se sentia intocável. A paciência de Jude era uma lâmina afiada, aguardando o momento perfeito. Finalmente, a noite chegou. Uma noite sem lua, com o vento assobiando uma melodia fúnebre entre os edifícios de Silver Ridge. Jude sabia que aquela era a noite. A noite em que 10 anos de espera terminariam em 10 segundos de verdade. E agora, meu caro ouvinte, a fogueira crepita e a tensão aumenta. O que será de Jude Carter? Sua sede de vingança o consumirá, ou ele encontrará um caminho para a honra em meio ao inferno que Holt criou? A fronteira está prestes a testemunhar um acerto de contas épico. Para não perder os próximos capítulos desta e de outras lendas do Oeste, inscreva-se no Faroeste Contado. Deixe seu like e ative o sininho. A jornada continua, e o clímax está por vir. As tábuas do assoalho do punho de ferro rangiam sob o peso de Jude Carter. O barulho cessou quando a porta foi fechada com um baque surdo, jogando uma sombra alongada em sua figura. O cheiro de fumaça e álcool aderia às paredes. Os poucos homens que ainda estavam ali, incluindo Rufus e seus capangas, viraram-se, os rostos transformados pela surpresa. O sorriso de Rufus Holt murchou ao reconhecer o rosto envelhecido, mas inconfundível, do homem à sua frente. Seus olhos se arregalaram. Holt. A voz de Jude era um sussurro rouco, mas reverberou pelo salão como um trovão distante. 10 anos. Você se lembra do Willow Creek Ranch? O rosto de Holt empalideceu. Elias Graves, o gigante mudo, moveu-se instintivamente, mas Jude foi mais rápido. Com um movimento que parecia desafiar a gravidade, sua mão sacou o revólver. O som do martelo sendo engatilhado quebrou o silêncio pesado. O mudo, com um grito gutural, avançou, mas uma bala zuniu e o derrubou antes que pudesse sequer encostar no pistoleiro. Os outros capangas recuaram, hesitantes. Rufus, vendo-se encurralado, apanhou uma jovem garçonete, que se escondia atrás do balcão, arrastando-a para a frente, seu braço em torno do pescoço dela. Parado, Carter. Mais um passo e ela morre. Você não tem coragem, não é? Sempre foi um fazendeiro fraco. Jude parou. Sua mira estava firme em Holt, mas a vida inocente da garota estava em jogo. A raiva o queimava, mas o juramento de honra, feito sobre as cinzas de sua família, o lembrava do que ele não era. Ele não era Holt. Ele não era um assassino de inocentes. O ar era denso, carregado de suor, medo e pólvora. O tempo esticou-se. 10 anos de espera. 10 segundos para decidir o homem que ele se tornaria. Solte-a, Holt, Jude disse, sua voz um fio de arame farpado.
Este acerto é entre nós. Holt riu, um som cruel. Você acha que tenho tempo para a honra, fazendeiro? No inferno, Carter. No inferno! Com um empurrão brutal, ele jogou a garota para o lado, que caiu inerte no chão, e ao mesmo tempo, sacou uma pequena pistola escondida em seu casaco. O vento parou. O revólver de Jude falou. A bala de Holt errou, atingindo a garrafa de uísque atrás de Jude. A de Jude, contudo, encontrou seu alvo com uma precisão gelada. Rufus Holt cambaleou, o sorriso se desfazendo em uma careta de choque e dor, antes de cair pesadamente ao chão. O som de seu corpo ecoando pelo salão, agora silencioso. A poeira que subia parecia dançar uma dança de morte. Jude não sentiu o triunfo que esperava. A vingança, ao fim, era um sabor amargo. Ele olhou para o corpo de Holt, depois para a garçonete assustada que começava a se levantar, ilesa. Seu olhar se demorou na garota, depois se desviou para a rua empoeirada, para o céu estrelado. O silêncio da noite engoliu o salão. Ele embainhou o revólver lentamente. Sua busca havia terminado. A justiça fora servida, mas o vazio em seu peito permanecia, um eco das vidas perdidas, do rancho incendiado. O sol nasceria em breve, pintando o deserto com cores novas. Mas, para Judy Carter, o céu para sempre teria as cores da fumaça e da memória. Ele era agora um homem sem um propósito que o impulsionasse, apenas o peso de um passado cumprido. E assim, forasteiro, termina a saga de Judy Carter, o homem que esperou uma década por um momento de verdade. Alguns dirão que ele encontrou a paz, outros, que se perdeu ainda mais na vastidão do Oeste. O certo é que a fronteira guarda suas histórias, e o eco dos duelos por honra e justiça jamais se apaga. Se esta história tocou sua alma como o vento do deserto, então não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, inscrever-se no Faroeste Contado. Nos vemos na próxima fogueira, para mais um conto épico dessas terras selvagens. Espere, antes de partir. O YouTube já escolheu outra história para você. E ela está aparecendo agora mesmo na sua tela. Clique. E continue cavalgando conosco por mais um conto do Velho Oeste.